Ok, meus amigos. Questão de número 171. Ele pede, assinale o incorreto. Ele quer que eu assinale o que está errado. É o que está falso. Item A, B, C, D e E. Então, se você observar, cada item é uma questão. Então, vamos passo a passo. Vamos analisar o item A. Ele diz que, certo? Logaritmo de 4 a 2 sobre 128 na base A elevado a 45 sobre 18, certo? Ele está dizendo que essa expressão, tá certo? Ele está dizendo que essa expressão, ó, é igual a menos 5 quartos. Menos 5 quartos. Ponto de interrogação. Verdade ou falsa? Ora, primeiro é resolver esse logaritmo aqui para ver o que vai dar, certo? Primeiro passo. Vamos deslocar esse expoente para antes do logaritmo. Então, eu vou ter 45 sobre 18 vezes logaritmo de A. Podemos simplificar, certo? Podemos simplificar, tá certo? Esse 4 por 128. Por 4 dá 1, por 4 dá 32. Então, eu posso escrever A ao quadrado sobre 32. A ao quadrado sobre 32. Pronto. Aqui começa. Podemos simplificar também um pouco aqui. Ó, se nós simplificarmos um pouco por 9, dá 5. Por 9, dá 5. 5 vezes 9, 45. Por 9, dá 2. Então, aqui, eu vou ter 5 meios vezes, aplicando a propriedade de logaritmo. Se é uma divisão, transforma em subtração. Logaritmo de A2 na base A menos logaritmo de 32, que eu posso escrever 2 à quinta, na base A. Se nós olharmos um dado aqui, ele diz que eu devo considerar como logaritmo de 2 0,5. 0,5 é meio. Então, logaritmo de 2, quando aparecer logaritmo de 2 na base A, 0,5. Então, eu posso substituir por meio. Então, vamos ficar com 5 meios vezes. Desloque esse 2 para antes da igualdade. 2 antes do logaritmo. Logaritmo de 2, logaritmo de A na base A. Isso aqui, de cara, já posso dizer que é igual a 2. Menos 5 logaritmo, ó, 5, traz para cá, vai ficar logaritmo de 2 na base A. Aqui nós teremos 5 meios, 2, menos logaritmo de 2 na base A é meio, então fica 5
vezes meio. Reduz ao mesmo denominador comum. Reduz ao mesmo denominador comum, que é 2. 2 por 1 dá 2, então fica 4, menos 2 por 2 dá 1, vezes 5. 5 meios vezes 4 menos 1, 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1 meio. Se multiplicarmos, então vamos ter menos 5 quartos. Qual era a afirmação que nós tínhamos? Que esse logaritmo era igual a menos 5 quartos. Então, está aqui. Então, essa é verdadeira. Então, esse item é verdadeiro. Analisando agora o item A. Concluído. Verificando o item B. Quais são as informações que eu tenho do item B de bola? Eu tenho um sistema de equações que diz assim: 3 logaritmo de módulo de x menos y, isso é igual a logaritmo de 125. Logaritmo módulo de x mais logaritmo módulo de y, isso é igual a logaritmo de 14. Nesse sistema, certo? Então ele diz, veja o que nós... Nesse sistema, admite mais de uma solução. Olha, ele diz, admite mais de uma solução, onde esses elementos são inteiros. Admite mais de uma solução, esses elementos são inteiros. Ora, o que diz? Como é que nós trabalharemos essa primeira? Então, vamos à primeira equação. Vamos trabalhar a primeira equação. 3 logaritmo de módulo de x menos y, logaritmo de 125, posso escrever 5, a terceira. Então, trazendo esse rapazinho para cá, eu vou ter 3 logaritmo de x módulo de x menos y é igual a 3 logaritmo de 5. Meus amigos, de um lado do outro 3, então eu posso me livrar. Na igualdade de logaritmo, nos leva à igualdade dos logaritmandos. Módulo de x menos y, isso é igual a 5. Foi a conclusão que nós chegamos para a primeira equação. Vamos para a segunda equação. Se eu tenho um produto, se eu tenho uma soma, eu posso transformar em produto. Então, fica logaritmo, módulo de x vezes módulo de y, isso é igual a logaritmo de 14. Nessa igualdade, eu posso chegar módulo de x vezes módulo de y igual a 14. Conclusão, módulo de x vezes y, pela propriedade de módulo, isso é igual a 14. Conclusão da primeira e conclusão da segunda equação. Então, como é que se resolve essa equação modular? Como é que se resolve essa equação modular? O que nós temos é isso aqui.
módulo de x menos y igual a 5, módulo de x vezes y, isso é igual a 14. Implica que x menos y é igual a 5, ou x menos y igual a menos 5. Essa está descartada, que é a condição do módulo. A outra é que x vezes y igual a 14. Por quê? Porque os dois são positivos. Não pode, a outra condição, positivo e negativo, não existe. Então, eu tenho agora, pelas condições do logaritmo, x menos y é igual a 5, x vezes y igual a 14. Tira o valor de x nessa equação, é igual a 5 mais y. Substituindo, 5 mais y vezes y é igual a 14. Passa a ter y ao quadrado mais 5y menos 14 igual a 0. Então, nós temos aqui as raízes da equação de segundo grau. Então, podemos determinar pelo delta. Eu posso dizer que é 2 e menos 7. 2 e menos 7. Ora, quando o y for 2, nessa condição, x é igual a 5 mais y. Então, eu tenho, quando o y for 2, o x, quando o y for 2, o x é 7. Quando o y for menos 7, o x, se o y for menos 7, certo? Menos 2. Ok? Então, ele dizia na questão, vamos voltar para verificar qual é a afirmativa dele. Admite mais de uma solução. Então, resposta. Aqui nós temos o quê? Duas soluções. Então, essa afirmativa, ela é verdadeira. Admite mais de uma solução. Então, essa sentença é verdadeira. Vamos verificar agora o que diz o item C. O item C diz assim: essa equação, toda essa, tem no máximo uma solução real. No máximo uma solução real. Então, o item C, a equação é 4, a parênteses, 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1, mais 3 elevado a x mais 2, fecha. É 5 elevado a x menos 1, mais 5 elevado a x, mais 5 elevado a x mais 1, mais 5 elevado a x mais 2. Quebrando os expoentes. Então, eu vou ter 4, 3 elevado a x, mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, mais 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado. Isso é igual
5 elevado a x sobre 5 elevado a 1, mais 5 elevado a x, mais 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, mais 5 elevado a x vezes 5 ao quadrado. Botando 3 elevado a x em evidência. Então, 3 elevado a x em evidência. Aqui por esse dá 1. Essa divisão por essa dá 3. Mais essa divisão por essa, tira 3 elevado a x sobre 3 ao quadrado, que é 9. Botando 5 elevado a x em evidência. Aqui vai ficar 1/5. Essa expressão por essa dá 1. Mais essa expressão por essa dá 5 elevado a 1, que é 5. Mais essa expressão por essa dá 5 ao quadrado, que é 25. Então, 4 vezes 3 elevado a x. Nesse parênteses vai ficar 9, 3, 12. 9, 10, 13. Então, vamos ter aqui 13. Beleza, 13. 5 elevado a x. Eu vou ter 1/5 mais 25, 31. 31. Reduzindo ao mesmo denominador comum, 5 elevado a x. Então, aqui vai ficar 1 mais 5 vezes 1, 5, 3 vezes 5, 15. Ó. 3 vezes 5, 15. Aqui vai ficar 155. Reduz ao mesmo denominador comum, que é 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 1 dá 5 vezes 31. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 5, 15. 155. Isso dá 155. Então, 4 vezes 3 elevado a x vezes 13 é igual a 5 elevado a x vezes 156 sobre 5. Simplificando um pouco, 156. Se eu dividir por 13, 153 dividido por 13, ó, 156 dividido por 13 dá 12. Isso aqui dá 12. Se eu dividir por 4, aqui dá 1 e aqui dá 3. Então, eu vou ter como resposta, aqui nós vamos ter resposta quem? 3 elevado a x é igual a 5 elevado a x vezes 3 dividido por 5. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 e trazer para cá. Eu vou ter 3 elevado a x sobre 3, 5 elevado a x sobre 5. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou ter 3 elevado a x menos 1 é igual a 5 elevado a x menos 1. Na igualdade de potência, que as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais, implica, para ser verdade, o expoente tem que ser 0. Porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, x é igual a unidade. A afirmativa dele, para essa questão, ele dizia, tem no máximo uma solução real. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Tem uma solução real. No máximo, uma solução real. Então, esse item, ele é verdadeiro. Vamos verificar o que diz o item D de dado. O item D. A afirmação que eu tenho do item D, certo? É que
a função f de x, logaritmo de módulo de 1 sobre 1 menos x, certo? Ele está dizendo, aí ele diz, então vamos verificar o item D. Se essa função f de x, logaritmo de 1 sobre 1 menos x, então isso aqui é positivo. Ele está dizendo que f desse espaço aqui para todo número real, x diferente de zero. Então isso é positivo. Então vamos verificar se isso é verdade. Ele está dizendo que f, tá certo? Ele está dizendo que f de 1 sobre 1 mais x2, isso é positivo. Então isso é maior do que zero. Vamos verificar se é verdade. Então vamos substituir. F de x de 1 sobre 1 mais x2. Então vai ficar logaritmo. Então, logaritmo de um módulo, isso é módulo, para garantir o resultado positivo, módulo de 1 menos 1 sobre 1 mais x2. Então, logaritmo, módulo, 1, aqui vai ficar 1 mais x2 menos 1, certo? Ó, sobre 1 mais x2. Nós vamos nos livrar desse rapaz. Então vai ficar logaritmo, repete, faz a inversão, módulo de 1 mais x2 sobre x2. 1 mais x2 sobre x2, pronto. Isso aqui na base 10. Ele está dizendo que isso é maior do que zero. Então, se nós resolvermos, então vai ficar 1 mais x2 sobre x2. Isso é maior do que 10 elevado a zero. Então, eu tenho 1 mais x2 sobre x2 maior do que 1. Desloca. 1 mais x2 sobre x2 menos 1 maior do que zero. Então, eu tenho 1 mais x2 menos x2 sobre x2, isso é maior do que zero. Cancela 1 sobre x2, certo? 1 sobre x2. Então, eu tenho x2, 1 mais x2, certo? Cancelando sobre x2. Isso aqui é maior do que zero, então é verdade. Como x2 ao quadrado é positivo, então essa sentença ela é verdadeira. Isso é maior do que zero. Opa, beleza. Então ainda tem o item E para analisar. Lógico, todas até agora foram verdadeiras. Então quem deve ser falso é o item E. 3 elevado a módulo de x menos 1 é maior do que raiz de 9 elevado a x menos 1. Certo? Ele está dizendo que o x vai ser maior do que 1. Para isso aí ser verdade. Vamos igualar as bases. Igualando as bases, então vamos ter 3 elevado a módulo de x menos 1 maior 9 raiz. 9 é 3 ao quadrado elevado a x menos 1. Fica livre, né? 3 elevado a módulo de x menos 1. Isso é maior do que 3 elevado a x menos 1. 3 elevado a x menos 1.
Quando a base, numa desigualdade, quando a base é maior do que 1, permanece o sinal da desigualdade. Módulo de x menos 1 é maior do que x menos 1. Módulo de x menos 1 é maior do que x menos 1. Então, você escreve a primeira, do jeito que está, x menos 1 é maior do que x menos 1, ou x menos 1 é menor do que menos x mais 1. Isso aqui, tá certo? Ó, isso aqui você cancela, então, ok. Não tem x menos 1 é maior do que x menos 1. Cancela, cancela, 0 é maior do que 0. Pronto, isso aqui não tem solução. Agora, desloco para cá, x mais x menor do que 1 mais 1. 2x é menor do que 2. Então, x é menor do que 1. Olha o que o amigo dizia, certo? O amigo dizia, certo? Ele dizia que nós encontramos x menor do que 1. E ele disse que o x era maior do que 1. Então, essa afirmativa está falsa. Então, era essa que estávamos a procurar. Então, o item é o item falso. Ele disse que o x era maior do que 1. Então, na realidade, o item é o item falso, o incorreto. Meu amigo, uma questão. Todo conhecimento de logaritmo, exponencial e módulo. Exercite. Até a próxima.